Neste momento teremos o momento da mensagem, da reflexão. Embora o culto todo Deus tenha falado conosco, e o momento da ceia já é uma mensagem em si, é a mensagem do amor, a mensagem da compaixão, da misericórdia e da bondade de Deus. Mas ainda queria trazer uma breve palavra, e eu tenho certeza que essa palavra, ela também de alguma forma vai alimentar nossas vidas, nosso coração, porque é a palavra de Deus que se renova em nossas vidas. A gente vai falar em Atos dos Apóstolos, é um livro histórico do Novo Testamento, onde a gente aprende muito, através dos personagens. A gente vai encontrar discípulos, não é, que realmente serviam ao Senhor de uma forma, vamos dizer assim, sem poder, sem alegria. E a gente vai ver no Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho, a continuação, a gente vai ver os discípulos com mais fogo, com mais alegria, não é? Eu queria ler um texto aqui, e a gente vai entender, porque Pedro, nesse livro, no Atos dos Apóstolos, tem 3 discursos de Pedro. Eu vou tentar falar um pouco de 2 desses discursos, e a gente vai ver que a mensagem de Pedro não é outra, senão Jesus Cristo o tempo todo. Pedro andou com Cristo. Jesus Cristo realmente é a nossa única esperança. E nesse discurso de Pedro, a gente vai o tempo todo encontrar a pessoa de Cristo. São 2 discursos bem longos do apóstolo Pedro, no entanto, bem conhecido, e nós vamos destacar algumas das falas de Pedro, que eu tenho certeza que também vai falar ao nosso coração. Atos capítulo de número 2, inicialmente, capítulo 2, quando tem a descida do Espírito Santo, o Pentecoste acontece, e há uma manifestação, não é? Ali, quando o discípulo estava reunido em obediência, estava em oração, capítulo 2, o verso 1, a descida do Espírito Santo, que vai provocar, não é, algo tremendamente, vamos dizer, uma revolução na vida da igreja primitiva. Os discípulos em obediência, aguardando conforme a palavra de Deus nos ensina, não é? Em Atos dos Apóstolos, porque esses homens, Pedro, que é uma das colunas da igreja de Jerusalém, pelo menos temos 2 apóstolos que vai dominar o livro todo assim, vai estar em cena, é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A gente vai ter pelo menos Pedro em cena como um dos personagens principais do capítulo 1 até o capítulo 12, e Paulo de 13 a 28. Mas eu queria destacar aqui realmente o capítulo número 2, a descida do Espírito Santo, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aqui a gente vai ver um grande milagre que aconteceu em Pentecostes, Todos ficaram atônitos diante das maravilhas, porque na verdade foi uma ação do Espírito Santo, e a preocupação, vamos dizer assim, a admiração de todos é que aquela multidão via os discípulos do Senhor falando na sua própria língua. Ali tinha pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, todos mas escutavam, entendiam perfeitamente aqueles discípulos, vamos dizer, indouto. Eram pessoas que não tinham uma formação acadêmica, mas o Espírito Santo, usando a língua de Pedro, todos entendiam. E ali foi o grande, na verdade, línguas estranhas, seria melhor entender aqui como línguas estrangeiras, onde Deus, Ele operou essa maravilha. Oremos ao Senhor. Pai querido, nos ajuda a entender a Tua mensagem para esta noite, ó Pai.
o assunto do apóstolo Pedro, o assunto de Estevão, o assunto de Tiago, o assunto do apóstolo Paulo, em todo o livro de Atos é um só. É o teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, a nossa única esperança. As promessas, ó Deus, que se cumpriam na vida da igreja, uma igreja assustada, uma igreja que aguardava, ó Deus, a promessa se cumprir, conforme prometeu o profeta Joel. O Senhor falou através de Joel, que nos últimos dias o teu Espírito, ó Pai, iria ali, ó Deus, encher cada um daqueles homens, ó Pai. E nesta noite estamos aqui, ó Deus, pensando, ó Pai, no teu amor, na tua graça e misericórdia, como o Senhor usou, ó Pai, o teu servo, o apóstolo Pedro, ó Deus. E hoje também o Senhor usa a cada um de nós. Pedro com todas as suas dificuldades, com todas as suas dúvidas, mas agora o homem cheio do teu Espírito Santo, ó Pai. Ele agora ousa a pregar a tua palavra destemido, ele não temendo nem mesmo a própria vida, perder a vida, mas tudo, ó Pai, falando do teu amor, da tua graça e do teu perdão. Ajuda-nos a entender, ó Pai, como este livro de Atos, a mensagem dele central é o Cristo, que é a nossa única esperança, ó Pai. Ele diz no capítulo 4, em nenhum outro há salvação, no verso 12, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ajuda-nos a entender a tua palavra e perdoa os nossos pecados no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Eu quero falar algumas verdades sobre esse texto, que nesta noite Deus colocou no meu coração, e confesso aos irmãos que é uma mensagem extremamente conhecida, mas ela tem muitos detalhes que é importante a gente observar. Atos dos Apóstolos, alguns dizem, alguns estudiosos, que não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque na verdade quem moveu a igreja não foi Pedro, quem moveu a igreja não foi Paulo, quem move a igreja é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem. Quando a gente centra no homem, a tendência é cair no fracasso. Quem faz a obra é o Espírito Santo, quem faz obra é Deus. Então o ato dos apóstolos, a gente vai encontrar o tempo todo o Espírito Santo se revelando na vida dos apóstolos. Atos desempenha uma função essencial e eu diria fundamental do Novo Testamento, além de ser o livro histórico, porque ele faz uma ponte entre Jesus e a comunidade cristã em formação, os novos cristãos, a nova igreja após o Pentecoste, e entre os evangelhos restantes de todo o Novo Testamento. O texto do Atos dos Apóstolos nos apresenta a proclamação da mensagem cristã num contexto judaico, gentil, e ressalta os papéis fundamentais da igreja. Deus usando o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo. Irmãos, eu insisto em dizer, quem salva não é Pedro, quem salva não é Apolo, nem é Paulo, quem salva é Jesus Cristo. E o tempo todo, Pedro queria ensinar aos cristãos primitivos que a verdadeira essência da mensagem não é o homem que está aqui no púlpito, é a presença do Espírito Santo usando o seu povo e usando a sua igreja. Por isso, irmãos, a igreja, em Atos, a gente vai ver, nesse contexto, papel fundamental desse homem chamado Pedro. O homem que a gente conhece como alguém que, por exemplo, a gente acha um pouco imediatista a sua forma de agir no evangelho. Alguns chamam Pedro do precipitado, mas agora vamos ver um Simão Pedro totalmente diferente. O homem ousado, o homem que prega a palavra para as autoridades, o homem que não tem medo nem da morte. Simão Pedro. Aqui tem um texto que eu acho interessante, uma breve referência de Pedro. Quem era Pedro? Pedro, o mais proeminente dos 12 apóstolos. Pedro, depois da morte de Cristo, tornou-se o principal, escutem isso, o principal porta-voz dos primeiros cristãos em Jerusalém. E ele foi responsável pela evangelização dos judeus. O apóstolo Paulo vai mencionar Pedro, justamente lá em Gálatas, capítulo número 2, versículos 7 e 8, como aquele homem usado por Deus. É provável que em hebraico o seu nome fosse originalmente Simeão, transliterado para a nossa linguagem, significa Simão. Cefas, que é a transliteração de um nome aramaico que Jesus lhe deu, que significava rocha, traduzido em grego por Petrus, em português significa
Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, que é a pedra angular, vou edificar minha igreja. Eu queria dizer aos irmãos que esta igreja, a igreja de Cristo, é edificado na rocha, que é Jesus Cristo, porque no dia que a igreja foi edificada no homem, essa igreja ela passa a ser não cristocêntrica, mas uma igreja com ideias ou com uma visão humana. Então Pedro começa a falar isso porque vai acontecer muitas coisas assombrosas após a morte de Cristo, após a ressurreição. O texto sagrado de Atos dos Apóstolos, se estiver acompanhando, veja, quando Lucas, que é o escritor sagrado, escreveu o primeiro livro ao Teófilo, e relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele está falando porque Lucas, ele era o autor do evangelho que tem o seu nome. Esses dois livros aqui menciona, no capítulo 1, o versículo 2 diz assim: até o dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi levado às alturas. É nesse capítulo 1 que a gente precisa entender os demais capítulos. Até o capítulo 12, Pedro vai ser aquela figura central, mas o tempo todo Pedro vai dizer: não fui eu, não sou eu, é Deus, e ele vai dizer isso. Versículo 3, 1:3 diz assim: estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Veja, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias Jesus, após a sua ressurreição, ele está ali dando instrução à igreja, falando a seus discípulos. No verso 4, de 1:4 de Atos: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Dito isto, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi levado ao Pai, na presença dos discípulos. Ele foi levado nas nuvens, e todos os discípulos viram aquela cena. A Bíblia diz que estavam reunidos no versículo número 6, e lhe perguntaram, um dos seus discípulos: Senhor, será este tempo que tu vai restaurar o rei de Israel? Politicamente, os discípulos acharam que era outra forma, mas Jesus Cristo disse: olha gente, eu vou restaurar, mas não compete saber tempo, não é nem hora, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis, e é muito importante a gente pensar nesse versículo 8, 1:8, eu queria que a igreja lesse comigo, vamos lá, irmãos? Mas recebereis tanto em Jerusalém, presta atenção, irmãos, nesse versículo 8, porque ele é crucial para a gente entender o ministério de tanta alegria, de tanto fervor, não só de Pedro dos apóstolos, mas recebereis poder. O crente sem esse poder não consegue exercer seu ministério. Sem esse poder você não canta. Sem esse poder você não ora, você não adora, você não se congrega. Só estamos aqui por graça e pelo poder e obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. Jesus Cristo prometeu, quando ele subiu, ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito. Irmãos, ai da igreja, ai de nós, não conseguiríamos se não fosse a dispensação do Espírito Santo, que dá poder, que prepara a sua igreja para testemunhar. Não há testemunha sem o poder do Espírito Santo. Se você tem um testemunho, é porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Vai ser em Jerusalém, vai ser em Camaragibe, vai ser em qualquer lugar onde você estiver. Alguém vai dizer: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, porque vai ver em você o perfume, o Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos tem essa dinâmica desta alegria, de crescimento, de uma igreja totalmente voltada para a oração. A partir daí, irmãos, Jesus sobe, e dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, verso 9, 1:9, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando ele de olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e disseram o seguinte: a igreja pode ler comigo o verso 11? E lhes disseram:
A gente percebe aqui na revelação da palavra que os discípulos viram Jesus subir, e a igreja também vai ver o dia do arrebatamento dela. A gente vai ver quando Jesus Cristo vier, e acredita, irmão, Jesus está voltando, porque está mostrando sempre aí. Esse Jesus que você viu subir, vai ver também ele descer nas nuvens do céu com muito poder e muita glória. Agora, irmãos, ia começar uma nova jornada, uma nova era da igreja primitiva. E esta é a mensagem. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto. Os discípulos ali em Jerusalém voltaram para Jerusalém, um monte chamado da Olival, que dista ali da cidade um tanto uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Veja o verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com o irmão dele. Estava aí se preparando o exército do Senhor, que andou com ele, que ouviu o Senhor dando instrução, que foi nomeado por ele. Mas é impressionante como a igreja começou em oração. A igreja primitiva, aqui mostra os discípulos orando, reunidos, buscando a presença do Senhor. Irmãos, ai da igreja, a igreja que não ora. A igreja precisa orar, precisa clamar, porque quando a gente ora, não tem estratégia maior do que essa. Uma vida de oração. Deus vai abrir porta, vai estremecer o local, o nome de Jesus será glorificado. Você vai ver pessoas na sua casa que você dizer que é impossível ser salva, vai ver Jesus salvando, vai ver o milagre sendo operado, vai ver pessoas sendo curadas. O milagre acontece porque Jesus, que estamos pregando nessa noite, é o mesmo de ontem, ele é hoje e eternamente. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. E diz: todos estes perseveravam unânime em oração. Eu queria dizer à igreja nesta noite que a igreja do Senhor começou em oração. A igreja de Cristo, ela começa orando, segundo a orientação do Senhor. E Pedro participou de muita oração. Pedro viu lá no monte da transfiguração Moisés, ele viu Elias, e ele ficou ali no sopé da montanha orando. Irmãos, ai de nós se não tivermos uma vida de oração. É através da oração que Deus realmente faz um milagre em nossas vidas. E aqui, meus irmãos, bem na nascedura, no começo da igreja, Pedro agora levantou-se. Veja o versículo 15. Levanta-se Pedro no meio dos irmãos. E ali é uma assembleia com cerca de 120 pessoas como membro daquela igreja de Jerusalém. Daqui a pouco você vai ver um Pedro totalmente inflamado, um Pedro diferente, um Pedro cheio de autoridade, um Pedro cheio do Espírito Santo, pregando depois desse Pentecoste, ensinando a igreja a orar. A igreja vem em comunhão. E aqui diz o texto, irmãos, que Pedro agora conversa com aquele discípulo e fala sobre Judas, o traidor. Irmãos, no verso 16... convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam. Porque ele era contado entre que esteve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo de preço de iniquidade. Ele está falando aqui da vida de Judas, da traição, que estava na ceia, que viu Jesus partindo o pão, que viu Jesus ali falando do vinho da nova aliança. E ele aqui fala desse homem que ele negou a Jesus. Olha o que é que o texto diz no verso 16. Este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se-lhe pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Irmão, essa história é muito importante para a gente entender esse Pedro agora ousado, esse Pedro agora cheio da graça e do Espírito Santo. E meus irmãos amados, e aqui ele faz a eleição de um novo apóstolo. E aqui, irmãos, a igreja em oração. Veja o verso de número 23. Então propuseram 2 nomes, José chamado Barsabás, e condenado Justo, e Matias. Versículo 24, a igreja lê comigo, vamos lá? E orando disseram: irmão, já pensou Pedro que andava com Cristo? Pedro que viu Cristo na sua casa, na sua sogra, curando. Pedro que andou sobre as águas. Ele dizendo: agora eu sei quem vai ser, porque eu vi. Ele dizia: não, é o Espírito Santo quem revela.
Ele começou a ensinar os próprios apóstolos. É o Espírito Santo que faz a revelação. E aqui o texto diz que eles oraram. Oraram e disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos. Deixa eu dizer algo para os irmãos nessa noite. Deus conhece o coração de todos nós que estamos aqui, irmãos. O Senhor que conhece, o pastor não, o Espírito Santo conhece. E Pedro disse: Senhor, mostra quem tens escolhido. E o verso 25, foi escolhido para preencher essa vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para seu próprio lugar. Lançaram sorte em oração, e caiu sobre Matias, sendo eles então voltados com os 11 apóstolos. E agora, irmãos, esses 12 homens começam uma nova missão, começam uma nova história. Aliás, a continuidade, cheio da graça e do Senhor. Tem a descida do Espírito Santo. E agora vem um discurso de Pedro. Eu quero destacar aos irmãos que depois do Pentecoste, no versículo de número 12, quando todos foram tomados, o versículo diz assim, verso 12, 2:12. Veja bem o que é que está escrito. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que é que isso quer dizer? Aquele povo ouvindo a mensagem de Cristo em várias línguas, em vários idiomas. Outros, porém, zombando, diziam: estão o quê? Embriagados. Irmãos, sempre haverá alguém que queira zombar da igreja. Na cruz do Calvário zombaram de Jesus Cristo, lançaram sorte sobre as suas vestes. Ainda hoje, existem os escarnecedores, existe aquele que zomba, mas nós devemos fazer o nosso papel, é honrar o Senhor, é servir ao Senhor com sinceridade. E Pedro agora, irmãos, esse discurso inflamado, confesso aos irmãos que fiquei tão pensativo nesse discurso de Pedro, porque, irmãos, a gente vê um homem cheio da graça e do Espírito Santo. Então se levantou Pedro com os 11, e Pedro, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados, mas o que ocorre foi dito pelo intermédio do profeta Joel. Pedro, sendo Joel, diz que acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, profetizarão. Mostrarei agora prodígio em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. E ele aqui fala da profecia de Joel. É uma profecia bastante conhecida, quando Joel fala que nos últimos tempos Deus vai agir de uma forma sobrenatural no meio do seu povo. E aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, ainda falando, ele diz: varões israelitas, atente para essas coisas. E olha quem Pedro está falando no verso 22. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês sabem o milagre. Quem sabe algum de vocês aqui comeu do pão, comeu também do peixe, viu o milagre que ele operou. Foi esse Jesus que Deus aí aprovou. Meus irmãos, tudo que Deus faz é para a glória do nome dele, através do Senhor Jesus Cristo. Sendo este entregue, determinado por desígnio na presciência de Deus, vós o mataste. Paulo está dizendo, aliás, Pedro está dizendo aqui com muita clareza: a morte dele só veio porque Deus permitiu. Tudo acontece com o propósito de Deus. E aqui, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, e aqui, meus irmãos, ele chama Davi de profeta, porque Davi profetizou que Jesus Cristo morreria, mas meu santo não verá corrupção, o seu povo não vai ser comido pela terra, ele vai ressuscitar. E Davi usa para falar essa expressão. Observe aqui, irmãos, o versículo de número 30, 2:30, vamos ler. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria do seu trono. E aqui essa profecia
Davi não está falando de Salomão, está falando o filho de Davi, que aquele cego dizia, é a dinastia de Davi, é Jesus Cristo, e o seu reino jamais terá fim. Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores, é aquele que dá vitória à sua igreja. Amados irmãos, veja o que acontece. Foi Davi que disse isso, foi Davi que é usado por Deus. Verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ele está falando agora de revelação profunda de Deus falando com o seu próprio filho, até que põe os inimigos debaixo dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus Cristo, que vós crucificaste, Deus o fez Cristo e Senhor, fez Senhor e Cristo. Irmãos, por isso que a gente diz que Cristo não só é o nosso Salvador, Ele também deve ser o nosso Senhor. É aquele que manda em cada um, é o Senhor da nossa vida. Irmãos, eu estou lendo esse texto, eu fiz até um resumo, mas eu achei tão interessante toda essa caminhada. Eu sei que a hora avança, mas eu quero já partir para o texto principal. Olha o que aconteceu com essa igreja, ao ter o derramamento do Espírito Santo. Ouvindo essas coisas, a igreja aumenta. Os irmãos sabem, lembra que tinha 120 pessoas. Veja o verso 37. Ouvindo ele essas coisas, o testemunho de Pedro, a pregação ousada de Pedro, compungiu o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, pois, irmãos? Versículo 38, toda a igreja bem forte. Respondeu-lhes Pedro: observe que Pedro, mesmo pregando para os judeus, Pedro agora tem um entendimento, porque ele teve uma visão em Atos Apóstolos, ele tinha uma visão que Deus não fazia acepção de pessoas, mesmo ele na condição, Deus o chamou. Pedro, tu me amas, e ele ali, ele chamava aquele homem. Pedro entende que é Jesus Cristo a única esperança, é Jesus Cristo aquele que nos dá a vitória. Então os que aceitaram, cerca de, aqui diz, foram batizados, uma acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí pergunta a igreja, depois de todo esse movimento, como é que vivia a igreja? Em comunhão. Como é que a igreja vivia? Em oração. Como é que ele vivia? Em partir do pão. Perseverava unânimes, como viviam os convertidos. As pessoas estavam cheias do Espírito Santo, com alegria, e orava. A gente vai ver sempre esse elemento dentro da vida da igreja. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, profetas. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui, meus irmãos, o verso 46, a EBT vai ler, por favor, vamos lá? Diariamente. Aqui a gente está vendo naturalmente o crescimento da igreja. A igreja louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Meus irmãos, quem salva é Jesus. Quem transforma é Jesus. Se tem cura nesta noite, quem está curando é Jesus. Se tem uma ferida que está sendo sarada, é Jesus que faz isso. E Pedro era totalmente a mensagem do apóstolo Pedro, cristocêntrica. Eu estava lendo um comentário do pastor Hernandes Lopes Dias, e ele estava dizendo que fica impressionado, é que no discurso desse apóstolo, Pedro mudou. Pedro já não, Senhor, deixa eu andar não, quem agora está andando sobre as águas, é no poder do Espírito Santo que ele começa a fazer a obra. Ele entendeu que não é do jeito do homem, porque se é do nosso jeito vai dar errado, agora do jeito de Deus dá certo, as coisas vão acontecer, e você vai receber vitória no nome de Jesus, irmãos. Então, a igreja vivia desse jeito, e é nesse contexto que Pedro e João, eles não esqueceram de um detalhe importante, irmãos. E aqui, eu acho essa pregação, não só uma opinião minha, de todos que lê a palavra, uma das pregações mais poderosas. Pedro agora vai entrar num templo. Veja o capítulo 3, o verso 1, por favor. Os irmãos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração, na hora da hora nona, 3 horas da tarde. Veja que a igreja, mesmo Pedro agora não estando no sistema judaico, mas cristão, não esquecia de orar. 9 horas da manhã, 3 horas, aliás, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde.
Pedro agora em oração. Ele, João, não perdeu essa visão. Ele tinha consciência que ele deveria ter uma vida dominada por Deus, uma vida de oração. E aqui, meus irmãos, a gente vê a manifestação e o poder de Deus. O derramamento do Espírito Santo mudou a vida para sempre da igreja. A igreja precisa ser usada. Você precisa crer, porque Ele está vivo. A gente pode crer no amanhã. Jesus Cristo hoje, Ele dá vitória a você. Não pense só a vitória vai vir amanhã. Já veio. É Cristo que dá essa vitória à sua igreja. É Cristo que nos promove. É Cristo que resolve aquilo que o mundo não pode resolver. Camaragibe inteiro não pode dar vitória, mas Jesus Cristo é Ele quem dá vitória a mim e a você, irmãos. E aqui Pedro agora tem uma experiência. Eu quero terminar com essa experiência de Pedro. Eu confesso que eu peguei um monte de comentário, mas me permita falar o meu sentimento. No capítulo 3, bastante conhecido, quando Pedro subiu 3 horas da tarde para orar. Pedro, apóstolo, representante de Cristo, vamos dizer, aquele apóstolo consagrado, uma das maiores colunas da igreja de Jerusalém, ele ia orar. Irmãos, nunca, você pode ter o tempo que for de evangélico, de crente, nunca esqueça o caminho da oração, a importância da oração. E Pedro foi orar, e diz o texto que era levado um homem coxo de nascença, e ali era diariamente posto no templo chamada da igreja, chamada Formosa. Aquele homem ia para pedir esmola. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Aquele homem pediu uma esmola. Sabe o que aconteceu? Que foi que Deus deu a ele? Deu perna. Ele pediu esmola. Deus vai dar mais do que... E Ele vai dar nem além do que a gente pensa. A gente pensa, Deus pode dar muito mais, irmão. Amém? Ele pediu uma esmola. Ele esperava Pedro dar uma esmola. Aí Pedro disse, não tenho nem ouro nem prata. Hernando diz que hoje as igrejas estão cheias de ouro, cheias de prata. Mas não tem mais poder de Deus. Mas está faltando o poder de Deus. Tem muita igreja com ouro e com prata, mas não tem mais a alegria da salvação. No culto já não se alegra, no culto já não glorifica o nome do Senhor, já parece que perdeu a esperança, pensa até que é derrotado. É impossível você ser derrotado na presença do Senhor Jesus e com Ele, porque com Cristo, Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. A igreja pode dizer amém, irmãos? Mas Pedro, com muita ousadia, na porta da igreja, ele olha para aquele homem e fala assim, olha para nós. Diz que isso causou um conflito teológico. Olha para nós. Porque a Bíblia diz que a gente manda olhar para Cristo. Como é que Pedro manda o camarada olhar para ele? Olha para mim. Porque a gente diz assim, não olhe para o pastor Samuel não. Não olhe para o pastor Abisai, não. Olhe para Cristo. Mas Cristo, Ele nos dá, Ele quer que a gente tenha testemunho. Está alguém olhando para você, ali uma mulher de Deus. Outro vai dizer assim, ali não é nome de Deus não. O mundo está olhando para você, porque nós somos a carta viva de Cristo. Escrita não é por mão de homem. Hoje pela manhã, eu estava contando um breve testemunho aqui, que pela graça e a misericórdia, irmãos, 30 anos aqui dentro desse ministério. Além dos 27 anos da igreja, mais 3 anos da congregação, 1994. Quando Deus me trouxe para aqui, até hoje. Sabe quem me sustenta? É a graça e o poder de Deus. Nem pense que eu estou bem subindo aqui nesse púlpito. Às vezes tem muita dificuldade, mas eu sei quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para levar o meu tesouro até o dia final. Quem nos guarda é Jesus o tempo todo. O assunto do apóstolo Pedro é Cristo. É Ele que faz o milagre. Mas vocês não sabem o que aconteceu e devem saber. Atribuir a cura desse homem a Pedro foi o maior rebuliço. Olha o que acontece aqui, nesse verso de número 4. Pedro fitando os olhos juntamente com João. Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber dinheiro, uma esmola. Pedro, porém, disse, o que tu quer eu não tenho. Eu não tenho nem ouro, nem tenho prata. Mas eu tenho uma coisa, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda! Em nome de Jesus, no dia que você pensar que é o nome do pastor Samuel, você não está salvo, não é salvo. No dia que você acha que quem te ajuda é o pastor Abisai, coitado de mim, dele. É Jesus que dá vitória à sua igreja, é Jesus que resgata o seu povo, é Jesus quem salva. Veja o que é que Pedro diz.
Em nome de Jesus. Diga assim, igreja, em nome de Jesus. Digam assim, em nome de Jesus. Digam assim, em nome de Jesus Cristo. O Nazareno. Anda. Isso era uma coisa nova. Alvoroçou as autoridades. Que é isso? Porque naquela hora que ele disse isso, tomado pela mão direita, o verso 7, levantou-se imediatamente e seus pés e tornozelos se firmaram. Irmão, sabe quem que firma você? Diz para teu irmão, quem firma você é Jesus. Diga para seu irmão, quem firma você é Jesus. Quem firma você é Cristo. É Ele. É Ele. E somente Ele. Você nem eu, nós não merecemos, mas Jesus salva e Ele quer fazer mais coisa na tua vida. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Agora o dono do ouro e da prata é Ele, viu? Quem não tem, Senhor, mas o dono do ouro e da prata é Jesus. É no nome dEle que eu quero dizer que você vai se levantar. É no nome de Jesus que você vai sair diferente. Você chegou triste aqui, em nome de Jesus, sai alegre. Você chegou aqui abatido, saia melhor, porque Jesus está dizendo que vai te ajudar. Você vai sair de um salto só e dar glória ao Senhor. Essa é a mensagem dos apóstolos, essa é a mensagem da igreja. No dia que esse púlpito pregar um homem, ele racha, ele cai. Mas enquanto a IEBT estiver apresentando Jesus Cristo como a nossa única esperança, ela avança. Só Jesus transforma. 40 anos aquele homem tinha. Estava lá na porta. Aí Pedro fez, chega. Jesus deve ter revelado a Pedro, olha para mim. Mas não é no meu olhar não, é no nome de Jesus, viu? No nome de Jesus. E aqui, meus irmãos, de um salto o homem se pôs de pé. Passou a andar. E sabe o que aquele homem fez? Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. Irmãos, alguém que talvez um dia viu você numa situação de pecado, está vendo você agora louvando a Deus. Você entrou no coral. Você agora canta no coral. Eu vi aqui gente cantando. Antigamente era carimbó. Mas agora canta e louva o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês compreendem isso? Não é a história só da igreja apostólica, é a história da igreja de hoje. Quem faz milagre é Jesus na tua vida. Quem cura é Jesus. Quem multiplica o teu pão é Cristo. Quem multiplica teu peixe é Cristo. É por isso que você e eu, nós temos que adorar a Ele. Agora, irmão, se prepare para um ribuliço e você vai ter que ouvir isso. O povo viu, verso 9. Todo mundo viu aquele homem aleijado, até quem deu dinheiro, ele estava tapeando, foi onde deu trocado a tu, quem sabe até queria pedir, mas o homem estava de pé lá. O homem nem queria saber mais de dinheiro. O camarada estava tapeando na porta esse tempo todo, e o homem de pé, e o homem gritava, e o homem andava para lá e para cá, mudou o culto daquela noite, e era aquela agonia, era aquele homem vendo, e a Bíblia diz o seguinte, e todos reconheceram o verso 10. A igreja pode ler comigo, verso 10, 3, 10, vamos lá? Você vai ficar tão admirado ainda que Deus vai fazer, viu? Coisa que você diz é impossível, mas você está na presença de Deus. Você diz que é difícil acontecer isso comigo, mas vai acontecer. E tem muita gente que vai ficar admirada. Agora você tem que ser honesto. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus. Veja o verso 11. É o segundo discurso de Pedro, e a gente vai terminar com esse discurso, e eu vou tentar você ser mais claro possível. Olha o que é que diz o texto. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, veja como o povo é, viu? Veja se não acontece nos dias de hoje isso. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, que for orar, todo o povo correu atônito para junto deles, lá no pórtico chamado de Salomão. Versículo número 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós? Por quê?
como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar. Verso 13, Pedro prega com força: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. A glória não era de Pedro, nem de João, a glória é de Jesus. Alguém comentou que quando Moisés morreu, que Deus fez o enterro dele para ninguém pegar no corpo de Moisés, porque tem gente que adora homem fácil. Ore por esses homens de Deus, para que Deus tenha misericórdia. Agora a gente adora nem a anjos, a gente adora a Deus. E o povo começou ali, e Pedro explicando: o Deus de Abraão, vocês negaram. Você era o servo de Cristo, a quem vós traíste, a quem vós negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Verso 14: vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. É o mundo de hoje, está trocando Jesus por qualquer coisa, escolhendo coisas malignas, aplaudindo coisas que não é de Deus. Aplauda a Deus, glorifique a Jesus, porque eu e você, nós não somos nada sem a graça dele, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, preste atenção, eu sei que você está entendendo essa palavra, onde a gente quer chegar. Aí Pedro diz assim, ó: negaste o santo, o justo. Verso 15, dessarte, mataste o autor de quê? Mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Receberei poder para ser minha testemunha. E Pedro aproveitou a oportunidade: pela fé e em nome de Jesus Cristo, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu saúde perfeita na presença de todos vós. Quem dá saúde perfeita, quem faz um casamento abençoado, quem não deixa faltar o pão, é Jesus de Nazaré. Aquele jovem que vai estar preparando o teu noivo, o teu marido, ele espera no Senhor, é Ele que faz tudo perfeito. O homem não faz nada perfeito, a gente afunda como Pedro afundou, mas Jesus é perfeito na tua vida. Diga assim: Jesus é perfeito para seu irmão. Diga para seu irmão: Jesus é perfeito na tua vida. Isso é chuva, é? É para a gente ficar aqui mais um tempo, viu, irmão? Eu senti isso, né? Observe o seguinte aqui, ó. Agora o assunto de Pedro é só Jesus. Veja que ele diz no verso 17. É para alguém essa palavra aqui, ou para você que está em casa escutando. Veja o verso 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 19, com bem força, vamos lá. Arrependei-vos. Irmãos, vocês estão entendendo essa palavra? Arrependei-vos, convertei-vos. Só assim vai ser cancelado os vossos pecados. A igreja fica em oração, que eu quero concluir. Eu sei que a mensagem é longa, mas eu quero concluir. Veja o que é que ele diz assim: agora, irmãos, eu sei que você fez por ignorância, mas a palavra está sendo pregada. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara pela boca de todos os profetas. Todos os profetas anunciaram Cristo. Todos os profetas, todas as escrituras anunciam Cristo. Portanto, a mensagem dessa noite: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja cancelado o vosso pecado, a fim de que na presença do Senhor venha tempo de refrigério. Tem alguém aqui que vem nessa noite e já não está aguentando mais a vida que está vivendo? Eu estou dizendo no coração, que Deus fala no meu coração. Tem gente que está cansado dessa vida e não tem refrigério, perdeu a alegria. Preste atenção, não tem paz, já tentou nas religiões, igreja nenhuma salva você. Placa de igreja nenhuma salva. Vai trabalhar amanhã muitas vezes triste. Eu queria dizer uma coisa para você, não sei se você vai entender. Chegue no seu trabalho alegre amanhã. Não fique triste não.
Deus vai mudar muita coisa ali. Deus vai fazer coisa. Você vai chegar nessa noite na sua casa e agradecer ao Senhor. Veja o que é que ele diz aqui, ó. Deus quer que venha tempo de refrigério. Chega desse sofrimento. Lembra do convite? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos... Deixa eu dizer uma coisa a você, minha irmã. Você que quase não vinha hoje, Deus quer aliviar a tua alma. A tua alma é triste. Você se sente uma pessoa cansada. Arrependei-vos. Vai vir tempo de refrigério. E que envie Ele, o Cristo, que já foi designado, Jesus. A qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou na boca dos seus santos profetas na antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do seu povo. E aqui, meus irmãos, está falando de Cristo. Olha aqui quem é maior do que Moisés. Olha aqui quem é maior do que Salomão. Maior do que Moisés, maior do que Salomão, maior do que qualquer um na terra é Jesus Cristo. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu. Está no verso 25. Na tua descendência será abençoada toda a nação da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Se aparte da sua perversidade. Se aparte desse pecado. Se agarrando com Jesus nesta noite. E o verso 4 e 12 eu termino com esse versículo. E quero fazer um convite à igreja para orar. Eu queria poder salvar aqui. Eu escutei a mensagem domingo e outras mensagens. Eu queria ter esse poder de salvar. Mas eu não consigo. Pastor Abisaí com todo esforço não consegue. Agora tem alguém que está no nosso meio e consegue salvar você. E consegue tirar essa angústia do teu coração. Esse alguém é Jesus. Versículo 12 diz assim. Verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Igreja, em nome de Cristo, eu não vou pedir que nem Pedro que você olhe para mim, mas baixe sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento. Peça a Jesus por alguém que está aqui atormentado. Chegou aqui, nem sabe como chegou, mas você não vai sair dessa mesma forma. Deus nessa noite quer fazer uma reconciliação. E Ele já enviou Jesus. Não sai daqui da mesma forma. Não tenha medo de nada de ninguém, porque ninguém pode te ajudar. Só quem pode te ajudar é Jesus. Só Ele tem salvação. Quem é você que quer entregar sua vida a Cristo? Já entreguei, pastor. Desanimei um pouco. Você quer fazer nesse momento? Quer voltar para Cristo? Porque crente você é, se você não estaria nem aqui. Quer aceitar o autor da tua vida? Quer voltar para Ele? A igreja está orando. Faça um sinal, que eu quero dizer, Deus te abençoe. Uma adolescente, um jovem. Quem é você? Que quase que não chegava aqui hoje. E você está na igreja muitas vezes, mas está sem alegria. A partir de hoje, você quer servir o autor da vida, Jesus Cristo. Só nele você encontra paz. Só nele você encontra a alegria e o perdão. Você quer nesta noite? É um convite só. Pedro fez convite. Não pense que fui eu não, nem foi João. Quem faz a obra na tua vida é Jesus. Onde é que está essa primeira pessoa? Em nome de Jesus. É o nome que dá vitória a você. Quem é você, meu irmão? Tem dado cabeçada em tantos lugares. Parece que nada dá certo. A partir de hoje Jesus quer mudar a tua história. Se você crê, faz um sinal. Você está acanhado e vem aqui à frente. Onde você estiver. Sou eu, pastor. Eu quero voltar para Jesus nessa noite. Eu quero voltar. Porque eu já não sinto mais a alegria de orar, ler a palavra. Eu sou crente, sabe, pastor? Mas estou sem alegria. Essa alegria de Pedro, essa determinação. A partir de hoje, eu quero entregar minha vida a Cristo. Se alguém que está fazendo isso, tem alguém orando por você do seu lado, tenha coragem. Sai desse calabouço nessa noite. Sai dessa prisão, que Jesus pode libertar você. Faz um sinal. Sou eu, pastor.
Em nome de Jesus. Nesse nome há poder. Nesse nome há salvação. Nesse nome há restauração. Você quer fazer um sinal? Eu quero dizer daqui, Deus abençoe sua vida. Você precisa ter coragem e tomar uma decisão que vai mudar tudo na tua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, vamos cantar só essa estrofe. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, Jesus mudou minha sorte. A igreja pode ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Que parecia impossível, não é? Não tem coisa assim? aquilo que parecia, parece que não tem mais saída. Não ter saída. Olhe, você não tem ideia quanto está sendo abençoado nesta noite. Aquilo que parecia, o tempo todo estamos falando de Jesus. ser minha morte, mas Jesus mudou só Jesus. minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Até aqui só. Sabe o que eu aprendi nesses meus anos aqui? Eu estava fazendo uns 30 anos, só aqui nessa igreja, que não é nem por tempo de violência. Já teve casos aqui, muitos casos, pessoas chegou aqui, já levantava a mão no começo do culto. Mas se você não quer, é você e Deus. Você sabe que Deus está lhe chamando novamente. Olha, não é Pedro não, viu? Nem é Paulo, nem é Cefas, nem é Apolo, nem é Samuel, nem é Abisaí. Quem salva é Jesus. É Ele quem te dá a vitória. Gostaria que os irmãos inclinassem a cabeça nessa oração agora. É por alguém aqui que está querendo tomar essa decisão e que está querendo deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Hoje Cristo quer salvar você. Hoje Cristo quer que você volte como aquele filho pródigo, arrependido, e volta para a casa do Pai. Você entendeu? Entendi, pastor. Faz um sinal com a tua mão. Onde você estiver. Eu quero voltar, pastor. Chega de estar no mundo. O mundo só tem engano, é mentira. Mas Jesus, eu sei que está com a verdade. Alguém nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Pastor, eu sinto um vazio na minha alma. Você precisa voltar para Jesus. Quem é você? Corajosamente. Eu poderia sair daqui sem fazer nenhum convite. A mensagem foi entendida. Só Jesus salva, nenhuma outra salvação. Você está voltando nesta noite. É a noite do seu regresso. Você quer confirmar isso? Levantando a sua mão. Sou eu, pastor. A igreja está orando pela sua vida. Faz tempo que você não vinha para a igreja. Veio hoje. Deus quer fazer um milagre, um sinal. Quem é você? Pai querido, eu quero te agradecer. Mais uma vez, ó Deus, o evangelho foi anunciado, Pai. Não é o evangelho de Pedro, nem de Paulo, nem de Estevão, Pai, nem de Jeremias, nem de Isaías. Não é o evangelho nem meu, nem dessa igreja. É o evangelho de Cristo. É o evangelho que transforma. É o evangelho de restauração. Eu creio, meu Deus, como Pedro falou. Por que vocês estão admirados comigo? Como se eu pudesse fazer alguma coisa. Eu sou Pedro, eu sou homem, eu sou terra, eu sou limitado, mas quem eu preguei aqui é Jesus, que pode fazer um milagre na tua vida. Amém, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque essa palavra preenche o meu coração. Agora leva teu povo em paz, ó Deus, porque, meu Deus, eu creio que essa mensagem ela é suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas o homem precisa dizer um sim a Ti. No mundo, ó Pai, quando muitos nós estávamos, não tinha horário para nada. Chegava em casa até depois da meia-noite. Mas estamos na Tua casa, ó Deus, é um privilégio. Louvado seja Teu nome. Ah, meu Deus, que essa pessoa não possa se reconciliar com o sono sem antes se reconciliar contigo. Faz um milagre nessa vida, ó Pai. Salva, Jesus, transforma, porque o Senhor transforma, é uma nova criatura. E mais uma vez eu te peço, leva-nos em paz e perdoa os nossos pecados. Salva essa vida, restaura, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém?